Você cresceu e percebeu que a vida é sobre sacrifícios. Meu nome é Alex, eu tô fazendo alguns vídeos aqui para esse canal já tem um tempo, só que eu não tenho tido muita coragem de postar. Então eu gravo alguns vídeos e alguns vídeos eu posto. Na verdade só postei um vídeo até hoje e outros eu só deixo guardado. Mas recentemente eu tenho tido essa necessidade de postar alguns vídeos, algumas ideias e de compartilhar. Talvez chegue em alguém, talvez alguém tenha alguma opinião para dar, ou talvez alguém concorde comigo, que a vida, eu percebi, conforme a idade vem chegando, que é feita sobre sacrifícios. Esse vídeo vai ficar um pouco longo e confuso, porque ele não é roteirizado, sabe? Eu só abri a câmera aqui e decidi falar, porque eu tenho ficado um pouco cansado e eu tenho percebido que todo mundo está cansado. Só que as pessoas não têm com quem falar, não têm com quem desabafar. Às vezes até tem, só que por receio ou por preguiça mesmo acabam guardando para si as coisas e não falam. E aí eu percebi, vivendo, porque eu fiz 29 esse ano, e eu notei que a vida agora é sobre fazer sacrifícios. Que antes eu achava que não eram sacrifícios. Que antes eu achava que era abrir mão de quem eu sou. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer faculdade antes, assim que eu terminei o ensino médio. Terminei o ensino médio em 2014 e passei para faculdade, direto. E naquela época, a vida ela exigia uma responsabilidade que eu ainda não tinha. Porque eu fui criado pela minha avó e eu não tinha tanta responsabilidade. Eu não sabia cozinhar, eu não sabia fritar um ovo, por exemplo. Quando eu tive esse choque de sair de uma cidade do interior e ir para uma cidade grande e ter que me virar lá, eu acabei percebendo que talvez a vida estivesse exigindo de mim um sacrifício que eu não tinha maturidade para fazer. Só que na minha cabeça aquilo não era um sacrifício. Na minha cabeça aquilo era como a vida é injusta, sabe? Como que a vida te coloca em situações que você às vezes não está preparado, mas é para você se preparar para quando chegar um outro momento você tá pronto, sabe? E eu li de uma outra forma, eu encarei aquilo de uma outra perspectiva que me tirou a oportunidade de crescer. Óbvio que eu cresci bastante lá enquanto ser humano, me encontrei, eu consegui explorar mais a minha sexualidade, porque eu sempre fui um homem bissexual, mas eu nunca tive coragem de ficar com outros homens lá, eu tive coragem. Eu consegui aprender coisas novas, tipo morar numa cidade. Hoje em dia eu sei andar no Rio de Janeiro tranquilo, porque eu morei lá por um tempo. Conheci pessoas novas, pessoas até estrangeiras, da Europa, pessoas da América Latina, porque a faculdade de letras tem muito intercambista, e fora da faculdade de letras também já morei em vários lugares no Rio, morei em favela, essas coisas tem bastante gringo. Então, para mim, foi uma experiência muito plural. Ainda mais eu que vim de uma cidade do interior, que é Três Rios. Para mim foi uma experiência que, sim, foi bastante dolorida, porque você morar no Rio de Janeiro, sendo preto, pobre, você passa por coisas que te deixam, sim, fragilizado, mas você cria uma casca. E lá eu criei uma casca. Eu fui de um jeito e eu voltei completamente diferente. E é sobre isso que eu queria falar. No início eu achei que tudo que aconteceu comigo foi muito injusto, porque eu entrei para a faculdade, eu enfrentei greves do governo Dilma, eu enfrentei momentos de dificuldade mesmo financeira. Eu tenho fotos da época que eu fazia faculdade que eu estava acho que com 40 quilos, eu estava muito magro, passava por muito estresse, eu pegava muito transporte público e tudo era muito estressante, e eu ficava pensando, será que isso ia valer a pena? Porque seriam 5 anos de faculdade, mais estágio obrigatório. Eu queria ser professor, né? Eu fazia faculdade de letras.
Eu fiquei perguntando se aquilo tudo valeria a pena, até que eu coloquei na balança e decidi desistir da faculdade. Eu decidi que lecionar não era tanto assim que eu queria, visto a, visto a carreira em si, né, de professor e tudo mais. Não era uma carreira que daria algum retorno financeiro, não era uma carreira onde eu via como prosperar. E eu acabei desistindo desse sonho de ser professor e voltei para minha cidade. Nisso eu voltei diferente, muito diferente. Eu passei por muitas coisas no Rio que, né, me quebraram bastante. E assim que eu voltei do Rio, eu passei um ano sem fazer absolutamente nada. Na verdade, eu estava fazendo Pronatec, né? Que na época o governo Temer ele acabou com o Pronatec, mas ele tentou voltar. Quando o Pronatec voltou, eu comecei a fazer o Pronatec de novo. Eu recebi a bolsa do governo e fiz esse curso técnico da Pronatec. E depois eu fui e passei por uma fase onde eu tava só fazendo esse curso, sabe? Eu não tava fazendo mais nada. Eu não trabalhava, eu só tava fazendo esse curso e eu me senti muito frustrado, porque eu saí do Rio de Janeiro, voltar para minha cidade, para fazer um curso técnico de informática que eu nem sabia no que ia dar. E aí, no final do ano, eu falei, cara, ano que vem eu vou mudar minha vida completamente, senão eu, sei lá, vou desistir de mim, sabe? Eu tava muito descrente, tava muito desmotivado. Eu cheguei até uma época que eu tenho foto minha que eu descolori meu cabelo. De tão. Quando a gente tem uma inquietação interna, a gente não consegue pôr ela pra fora, a gente coloca descontando, acaba descontando a nossa aparência, né? A gente corta cabelo, faz alguma doideira assim, uma tatuagem. Eu peguei e, além das tatuagens, né, que eu fiz, que me arrependo também até hoje, eu peguei e descolori o cabelo. Meti o louco, descolori o cabelo. E nisso que eu descolori o cabelo, eu fui chamado para uma entrevista de emprego numa multinacional aqui na minha cidade. Eu passei muito mal, porque eu descolori o cabelo no mesmo dia, e fui chamado para fazer a entrevista no dia seguinte. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Porque se eu tacar química no meu cabelo agora, acabei de descolorir. Se eu tacar química, meu cabelo vai cair. Eu vou ficar careca, sei lá o que vai acontecer. Eu não podia pintar meu cabelo. Então o que eu fiz? Eu meti um boné e fui pra entrevista. Eu meti um boné e fui pra entrevista. Nisso que eu meti o boné e fui pra entrevista, eu cheguei lá e, por sorte, a primeira etapa do processo seletivo era avaliar suas capacidades técnicas. Então, cara, eu me garanti. Eu menti, né? Falei que eu tava com uma alergia na cabeça, por isso eu tava usando boné. E fiz lá o meu processo seletivo. Me apresentei, fiz as provas e eu passei para a segunda etapa. Nisso que eu passei para a segunda etapa, eu já tinha ali um tempo, eu pintei meu cabelo, meu amigo me deu dinheiro, eu comprei tinta para cabelo, pintei o cabelo, e aí eu consegui ir na entrevista já sem boné, com meu cabelo pintado, e passei no processo seletivo. Ali, quando eu entrei nessa empresa, que minha avó faleceu no mesmo ano, que eu tinha vários projetos, né? Eu estava trabalhando numa multinacional, eu estava já pensando em permanecer lá, se eu pudesse, eu entrei como aprendiz, né? Se eu pudesse entrar lá como aprendiz e ficar como efetivado, eu tinha planos de sair de casa, tinha planos de levar a minha avó para morar comigo, só que a minha avó acabou falecendo e eu fiquei muito desmotivado. Muito desmotivado. Eu até ia fazer as coisas, eu trabalhava, eu saía. Só que desde quando ela faleceu, ela era praticamente assim, a minha razão de estar vivo. Porque eu não tinha um motivo para estar vivo. Eu ainda, inclusive, não tenho um motivo para estar vivo, sabe? Eu, eu fico tentando pensar por que que eu tô aqui ainda. Na verdade, eu não cheguei a tocar nesse assunto
ainda com ninguém, nem com psicólogo, nem nada, mas é um questionamento. Porque antes eu ainda tinha um motivo para viver. Eu queria viver porque eu queria dar uma condição de vida melhor para minha avó, eu queria que ela relaxasse mais. A partir do momento que ela vai embora, não tem mais um motivo para eu estar vivo, sabe? Não tem mais um motivo para, sei lá, eu continuar fazendo as coisas. E talvez esse seja o motivo de eu ter estagnado tanto na minha vida e ter procrastinado tanto alguns sonhos. E chegou num ponto, que é o que eu tô agora, que eu trabalho, tô fazendo faculdade, que depois que eu desisti da letras eu entrei de novo para outra federal. Mas eu ainda não tenho aquela gana, eu não tenho aquela força de vontade de fazer as coisas. Eu faço para seguir cartilha da sociedade. Você tem que fazer uma faculdade, você tem que arrumar um emprego formal. Porque você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro, você precisa ter para ser, sabe? Só que eu mesmo não sei o que eu quero para mim. Eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu quero vestir, eu não sei como eu quero me portar perante a sociedade. Porque eu perdi o brio quando eu perdi a minha avó. Que ela era minha mãe, ela era meu pai, ela era tudo para mim, sabe? Então, eu ainda tô tentando me encontrar, mas é um assunto que, como eu nunca falei nada com ninguém, nem com psicólogo, nem nada, eu tô tentando arrumar formas de me encontrar e sem ser em relacionamentos, porque eu também já me relacionei e eu não queria jogar pro outro essa responsabilidade. A gente acaba meio que jogando, mas eu sempre procurei ter responsabilidade afetiva de não jogar pro outro, uma responsabilidade que não é do outro. Então, acaba que eu me relaciono com as pessoas, mas não é um motivo para me deixar, tipo assim, motivo para estar vivo, porque eu me relaciono. Ou quero construir algo com essa pessoa, então vai dar tudo certo, uhul. Não, sabe, eu só faço o que eu tenho que fazer dentro da relação, tento ser o mais fiel possível, tento ser o mais sincero possível, mas também não é algo que me deixa, tipo assim, 100% ativo e feliz e uau, estou numa relação, sabe? Então eu tô tentando ainda me encontrar pra eu conseguir achar plenitude em mim. Eu namoro atualmente, tenho planos, voltei a ter planos, só que esses planos são a dois. E eu queria alguns planos também individuais, porque se a gente termina de hoje para amanhã, que eu acredito que não vai acontecer, mas não sei, né? Caso aconteça, eu não fique de novo sem planos, porque os planos são todos a dois. Então, estou tentando ter forças para poder seguir a minha vida com planos e tudo. E aí que entra no tema do vídeo da questão de sacrifícios. Por eu ser uma pessoa preta, pobre, periférica, acaba que eu tenho que fazer mais sacrifícios do que algumas outras pessoas fariam para conseguir o que eu almejo. E eu sempre achei isso muito injusto. Só que também a gente na vida adulta percebe que nem sempre a vida é sobre justiça. Às vezes a vida é sobre o que está aí e a gente tem que lidar com o que está aí. Eu sempre achei muito injusto o fato de que por que eu tenho que correr 5, 6, 10 vezes mais para conseguir o mínimo que alguém consegue só indo lá e botando a cara, sabe? Eu sempre achei muito injusto o fato de algumas pessoas já nascerem com alguns passos à frente, algumas pessoas já nascerem meio que preparadas ou em preparação, porque tem gente que nasce e já vai para uma escola muito boa, tem gente que nasce e já faz um cursinho, tem gente que nasce. Enfim, os pais estruturam e pensam no futuro dessa pessoa. E outras pessoas simplesmente têm que se virar com o que tem, sabe? E eu sou cria de escola pública, onde sempre me foi exigido muito mais do que só a entrega da escola pública, óbvio. Só que quando você é estudante de escola pública, você sabe que o bom lá não chega nem perto do mínimo de uma
outra escola com nível altíssimo. Não estou dizendo que as escolas de nível de escolas públicas elas não têm um certo alto nível. Algumas escolas têm. A própria escola que eu estudei, que é o vocacional, sempre foi muito referência entre as escolas públicas de estudo. Sabe, bons professores, uma grade curricular ali que o Estado monta. Ok, mas os professores não iam mais a fundo, não ficava só naquela coisa da base. Lá aprendi a ter pensamento crítico, porque eu tinha aula de filosofia, que hoje em dia as pessoas não têm mais. Isso é um privilégio que eu tinha naquela época, hoje em dia. Já não tem, tinha inglês, tinha espanhol, interpretação de texto. Eu saí sem saber muito bem matemática, como a maioria das pessoas. Mas sempre me virei. E em relação à cobrança, eu sempre me cobrei bastante no ensino público. Sempre me cobrei e sempre fui cobrado também. Mas você percebe que aquilo, todo aquele esforço que você fez para ser um bom aluno, tirar notas altas, não era absolutamente nada perto do que as outras pessoas com as quais você vai concorrer no sistema capitalista faziam na mesma época que você. Gente, é surreal. Eu percebi isso na minha primeira faculdade. Eu tinha uma síndrome de impostor muito grande lá dentro. Porque eu achava que eu não merecia estar lá. Eu achava que... Isso porque eu passei em ampla concorrência. Porque antes de entrar, eu achava que cota era um absurdo. Cota racial era um absurdo. Antes de entrar lá. Depois eu percebi que, né? Absurdo era o que eu falava sobre. Depois que eu entrei para a faculdade, eu percebi quão distante da realidade nós estamos de outras pessoas. O quanto nos falta de mínimo, de básico em relação às outras pessoas. E o quão é dolorido a gente perceber que não há nada que possamos fazer para mudar isso. Porque primeiro já foi passado e segundo que é uma coisa estrutural da sociedade, que você não vai mudar sozinho nem de uma hora para outra. Então, dói bastante perceber que para conseguir o mínimo, do mínimo, do mínimo, eu tenho que fazer um sacrifício muito grande. Eu tenho que sacrificar horas de sono, eu tenho que sacrificar lazer, eu tenho que sacrificar bem-estar, eu tenho que sacrificar várias coisas para talvez, tá? Conquistar isso lá na frente, quando eu já estiver formado. Porque a universidade ela não é garantia de nada, um diploma ele não é garantia de nada. Então tu pode estar sacrificando agora tuas horas de sono, teu relacionamento, teu bem-estar, tudo isso para poder se formar. E você só ser mais um desempregado com um diploma no bolso. Porque faculdade não garante nada. Mas eu tô aprendendo na prática com os meus erros, eu tô aprendendo na prática com os meus acertos. E sim, eu consigo observar que eu preciso fazer alguns sacrifícios para correr atrás dos meus sonhos, porque senão eu vou ficar estagnado, porque senão eu vou atrasar ainda mais algo que já está atrasado, que é a conquista dos meus sonhos, da minha graduação e de tudo que eu almejo. E quando eu falo atrasado, eu não estou falando em comparação aos outros, porque eu parei de me comparar com os outros, senão eu ia ficar doente. Estou falando atrasado em relação às metas que eu mesmo criei para mim, sabe? Até tal ano, até tal mês, ter X coisa. E aí chega tal ano, tal mês e X coisa ainda não é concreta. Então, em relação a isso que eu tô falando, em relação à comparação, porque fulano conseguiu e eu não. Eu não me comparo com os outros porque isso adoece demais. Adoece demais e a realidade do outro é a realidade do outro. Foi como eu disse, tem pessoas que... Eu estudei com pessoas que estudaram em Liceu na França, tiveram acesso aos melhores clássicos da literatura, e eu estudei a vida inteira em colégio municipal estadual. Então, pensamento
crítico que essa pessoa desenvolveu é totalmente diferente do pensamento crítico que eu desenvolvi. Não tem como eu me comparar com ela, não tem como ela se comparar a mim. Só que justamente por essa diferença, essa discrepância de realidades, que eu preciso correr 5, 3, 4, 1 milhão de vezes mais do que ela. Sendo que no meio do caminho eu ainda enfrento homofobia, porque atualmente eu namoro um homem. No meio do caminho eu enfrento racismo estrutural. No meio do caminho tem o machismo, que afeta muito mais as mulheres, óbvio, mas também nos atinge. E no meio do caminho tem várias pedras. E ou a gente chuta elas e tenta abrir caminho na marra, ou a gente vai ficando para trás. Vai virando estatística. E é isso, sabe? É a gente abrir os olhos para a sociedade, perceber que tudo é muito errado, tudo é muito injusto, mas que é assim e a gente precisa fazer algo por nós, porque senão ninguém vai fazer, é algo extremamente doloroso. É uma realidade extremamente dolorida de aceitar, de engolir e de seguir em frente, mas não tem o que fazer. Na verdade, tem que fazer, mas precisaria de uma união entre as pessoas. Precisaria que as pessoas entendessem o que é o sistema, como ele funciona e por que ele funciona dessa forma. E muitas pessoas ou não querem entender ou simplesmente entendem, mas ficam na delas porque senão vai tocar em algum privilégio que elas têm na sociedade, entendeu? E desarmar todo um circo que já é armado para que elas vençam. Então, se para elas está fácil e para o outro está difícil, eu vou focar em quê? No que está fácil para mim ou no que está difícil para o outro? Essa que é a parada. Mas basicamente é isso. Eu vou tentar postar alguns vídeos aqui de vez em quando. Vai ser a qualidade do som vai ser ruim, a qualidade da imagem também vai ser péssima por hora. Quando eu começar a ganhar alguma grana melhor para melhorar o conteúdo, eu melhoro o conteúdo. Mas por enquanto eu vou fazendo assim porque, sei lá, eu sinto que eu preciso começar a investir em algo para mim, sabe? Um projeto meu. E aí o canal vai ser um projeto meu, as minhas páginas do Instagram serão projetos meus e eu vou tentar tocar eles assim, sabe? Seguindo um plano, seguindo um roteiro e tentando fazer as coisas acontecerem para tentar mudar um pouco o jogo. Porque eu cansei de ficar de plateia no meu próprio estádio, enquanto o jogo tá rolando, sabe? O jogo é meu, eu que deveria estar dominando a bola e eu tô na plateia, olhando o adversário fazer gol. Basicamente é isso. Espero que alguém que tenha ouvido isso se identifique e comentem o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês não concordam. Eu quero deixar bem claro que eu não tô querendo me vitimizar nem nada, é justamente o contrário. Por muito tempo eu fiquei muito nessa posição de vítima da sociedade, só que agora eu quero assumir o protagonismo pelas minhas próprias decisões, sabe? Óbvio que existem muitas mazelas na sociedade, só que eu não vou deixar elas fazerem o que quiserem de mim. Eu vou tentar assumir a rédea da situação e mudar. Quem achar que é só mais um mimizento reclamando, que ache. E quem concorda com o que eu tô dizendo e se identifica com o que eu tô dizendo, pode se inscrever no canal, porque a partir de agora os assuntos vão seguir bem essa linha, sabe? Bem essa linha. Então é isso, gente. Tentar dar um reset na minha vida. 2025 tá quase acabando, 2026 tá pra começar. E eu não vou esperar 2026 começar pra tentar algo novo. Não vou ficar esperando promessa de ano novo. Vou começar agora.
Então é isso, galera. Até mais.